Olá pessoal, sou Fernando, professor aqui da Rede Estadual de Minas Gerais e gostaria de falar um pouco neste vídeo sobre a faixa de Gaza, um território que está em bastante evidência nos dias de hoje aí nos noticiários, tá bom? Então bora lá. Gente, queria começar apresentando aí a cidade de Gaza, que ela apesar dos noticiários, né, ela aparecer aí sendo bombardeada e destruída, ela é muito bonita, né? Ela tem inclusive uma história muito importante para a humanidade, ok? Quando a gente fala da faixa de Gaza, ela está dentro do território da Palestina, ok? Então trouxe aí para vocês estarem conhecendo a bandeira da Palestina. Então, vamos lá. A faixa de Gaza é um território palestino na fronteira com o Egito e Israel, com saída para o mar Mediterrâneo, possui 2 milhões de habitantes e é alvo de conflitos constantes, né? Infelizmente, como a gente tem acompanhado. Então, bora lá dar uma olhadinha aqui nesse mapa, que a gente vê o estado da Palestina, né, em amarelo. Então, a gente vê que a região da Cisjordânia é a maior porção aí da Palestina, ok? E a região da faixa de Gaza, em amarelo mais abaixo, é uma porção menor, ok? Ela está envolto de Israel, ok? Mas faz ali fronteira com o Egito. A gente observa também que a Cisjordânia faz fronteira com a Jordânia e mais acima ali a gente tem até a Síria, ok? Vamos aqui aproximar um pouco para a gente olhar aqui onde fica a cidade de Gaza, né, que é mais acima, mais ao norte, e Rafah, Abassã, que ficam mais ao sul. Então aqui é o território de Gaza, que dá para ver bem, né, a separação da Cisjordânia e como ela está envolto de Israel, ok? Então observamos a região, vamos dar sequência. Então, vou fazer um breve resumo aqui sobre a faixa de Gaza, ok? Então, sua população é atualmente de 2 milhões e 100 mil habitantes e se trata de um território densamente povoado, com mais de 5 mil habitantes por quilômetro quadrado. A população da faixa de Gaza é muito jovem e, além disso, a maioria se considera refugiada. Os palestinos são a grande maioria da população e a religião islâmica é praticada por quase todos os moradores da área. Então, isso é importantíssimo. O Hamas governa a faixa de Gaza desde o ano de 2007. Em termos econômicos e infraestruturais, a faixa de Gaza é um território muito pobre que enfrenta sérios problemas de abastecimento. A situação se agravou a partir do bloqueio imposto por Israel em 2007. Uma série de conflitos armados marca a história da faixa de Gaza. Os mais recentes deles envolvem Israel e o Hamas, né? Infelizmente, como a gente tem acompanhado no noticiário. Então aqui tem de um lado a bandeira da Palestina e de outro a bandeira de Israel, que infelizmente marcaram confrontos aí grandes, né? Mas vamos aí falar um pouquinho da história da faixa de Gaza. A ocupação da área que conhecemos hoje como faixa de Gaza data de milênios antes da era atual, tendo sido uma importante região mercante pela sua localização estratégica, às margens do mar Mediterrâneo e com acesso ao Oriente Médio. A cidade de Gaza, entretanto, foi ocupada pelos filisteus a partir do século XII a.C., atribuindo a essa área então o nome de Filisteia, exercendo domínio sobre ela por um longo período. Ok? Então, na antiguidade, os filisteus ocupavam aquela região. Diversos outros povos passaram por aquela região e deixaram um pouco da sua influência. No entanto, o período mais longo foi aquele sob o domínio do Império Otomano, o qual se desfez no final da Primeira Guerra Mundial. Com isso, as terras da faixa de Gaza foram transferidas para o mandato britânico, que se impôs sobre as áreas que hoje correspondem ao território palestino. Só infelizmente, aí depois da Segunda Guerra Mundial, né, e com a criação do Estado de Israel, vários conflitos ocorreram na região. Podemos citar como a Primeira Guerra Árabe-Israelense, a Crise de Suez, a Guerra dos Seis Dias, a Primeira e a Segunda Infiltrada. Pessoal, cada um desses conflitos geraria um vídeo, né? A gente poderia até estar debatendo sobre isso posteriormente, ok?
Mas eu queria trazer para finalizar o vídeo um pouco da cultura, né, da faixa de Gaza, que é bastante importante também, porque é um lugar bastante histórico, com muita história, né, importante para a humanidade. Então, o desenvolvimento cultural da faixa de Gaza se deu ao longo de milênios de ocupação, conforme mostram registros arqueológicos, tendo ainda hoje grande influência das populações turcas, dado o longo domínio do Império Turco-Otomano sobre a região, sobretudo dos árabes, né, como a gente viu anteriormente. Então, dentro aí dessa ocupação, a gente pode observar a vestimenta, né, da população da Palestina, a sua religião, entre outros, né, componentes da cultura. Hoje a população da faixa de Gaza é formada pelos palestinos, né, cuja maioria se considera refugiada justamente pela situação do Hamas, né? Sua língua principal é o árabe e além dele fala-se o hebreu, o islã é a religião predominante naquele território, como em toda a Palestina, sendo a grande maioria dos seus praticantes sunita, ok? A cidade de Gaza abriga grandes mesquitas, locais de culto dos adeptos do islamismo, bem como centros culturais, teatros e museu privado de arqueologia. Então, dentre eles, eu queria trazer o monastério de San Hilário, né, que é um lugar importante para estudos da humanidade. Temos o Porto de Altedon, que é bastante importante, que também preserva aí sítios arqueológicos, ok? Pessoal, então minha colaboração sobre a faixa de Gaza foi essa. Então é importante a gente refletir a localidade, a criação do Estado de Israel, o Hamas, que assumiu o controle a partir de 2007 e Israel respondeu com um bloqueio econômico que dificultou muito aí a população da faixa de Gaza, mas a gente tem que considerar também a riqueza histórica desse local, ok? Então, a minha colaboração de hoje foi essa. Um abraço, até a próxima.